Certo. Sim, Então, olha, certo. função. Como vocês podem observar, eu peguei um slide pronto do IFRO, porque já estava pronto, eu gostei do jeito dele, dá menos trabalho. E o que eu quero é que vocês aprendam, ok? Então, meu tempo é para ensiná-los. Como vocês podem ver aqui, noção fundamental de função. Eu havia falado para vocês em outras aulas que em função, ok? Algo que está em função, igual lá na bomba de combustível. O valor que você vai pagar está em função do quanto você coloca de gasolina no tanque, ok? Uma coisa está em função da outra. Uma não existe se a outra não existir. Aqui, mesma coisa nesse exemplo. Numa rodovia, um carro mantém uma velocidade constante de 90 km por hora. Veja a tabela que relaciona o tempo que ele faz, né, em horas, e a distância que ele percorre em quilômetros. Então, tempo, distância, como você pode ver aqui embaixo, né, ó. Aí, no caso, você tem, se ele anda meia hora, né, 0,5 aqui, ele está a hora em décimo. Meia hora ele andando, o que acontece? Ele vai Percorrer 45 quilômetros. 45. Aí, se ele percorre o dobro, automaticamente, o que acontece com a distância? Aumenta. Dobra também. O dobro, exato. Agora, se aqui nós tivéssemos abaixo disso, uma outra tabelinha aqui embaixo com, no caso, valores, né, por litro, você também teria essa mesma crescente. Se nós fôssemos trabalhar num gráfico, então ele dá uma reta, certo? Ele fica dentro da reta ali, ó. Ele seria assim. E aí, nós teríamos uma reta aqui, isso é uma função. Um modelo de função. Mesma coisa aqui, ó. Uma barraca de praia em Natal vende copos de suco ao preço de 80 centavos cada. Para não ter de fazer contas a toda hora, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela e ficou prontinho ali. Aí, se ele contratar alguém, né, ou se alguém quiser comprar e já quer saber quanto vai pagar, e para ele agilizar também a venda, ele já vê ali, se a pessoa chegou com uma família grande, ó, uma família grande ali, pegou 6 copos, né? Se ele pega 6 copos, ele já vai saber quanto é que ele vai pagar, ok? Quanto ele vai pagar? 4,80? 4,80. Também isso gera um gráfico, no gráfico uma reta, ok? Gira em torno de uma função, do conteúdo funções. Você tem ele para trabalhar, no caso, em diagramas, ok? Ó, você pode trabalhar diagrama, ele vai ser nesse formato desse círculo aqui, eu já vou mostrar para vocês completamente. Dentro dessas funções, nós temos aquela tabelazinha que a gente mostrou ali para vocês duas, olha aí, as duas tabelas, e também nós temos o quê? A equação, certo? Y está em função de X, né? Então, o valor de Y depende do que entra em X, aí você faz o cálculo e gera o valor. E para finalizar, então, nós formamos aqui o que chamamos de gráfico da função. Dúvidas até aqui? Tudo bem? Não. Até aqui tá ok. Quando é um diagrama, né, ó, a interpretação de diagramas, quando é uma função e quando não é. Essa é muito legal, se você prestar atenção, você vai lembrar disso o resto da sua vida, tá ok? Meio. Já viram aquela história de 2 batem em 1 e 1 não bate em 2? Quem já ouviu dizer? Eu não. Não, né? Eu. Muito bem. Então, nesse caso da função, ela quer dizer isso. Para ser uma função, não gera 2 resultados. Um número não gera 2 resultados. Nesse ele está dando 2 resultados. Quando você está na frente do espelho, você se mexe, a sua imagem também se mexe. Por mais que lá atrás tenha várias coisas, você domina a sua imagem, ok? Então, você não pode gerar 2 imagens, 2 resultados. Ele é o domínio, ele não pode sobrar. Olha aqui, todos podem dar uma única resposta lá.
mas jamais um daqui, 2 respostas lá. Se eu coloco aqui para x 1 e o y já foi estabelecido que ele vale 5, ele é 5 aqui. Como assim, professora? Não tem conta para fazer. Ah, mas coloquei 2. Ele vai ser 5 lá também. Que função é essa, professora? Ela é assim, ó, y igual a 5. Só isso. Então, não interessa quem você estabeleça para x, que x está aqui, e y está aqui, que ele não tem contas para fazer. O resultado dele é 5. Então, foi isso que aconteceu nesse diagrama aqui, ó. Tem vários valores para x, porém, todos chegam no 1, porque o valor final já está estabelecido, 1. Pode isso? Pode. Todos darem um valor só por causa dessa função. Agora, naquele caso ali de cima que a gente viu, não tem como você colocar o mesmo valor para x e no momento ele dá 4 e outro 5. Por exemplo, 2 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 5. Não. Beleza? Não entendi muito certo, não, professora. Explica de novo, fazendo um favor. Digamos 2 vezes x, certo? 2 vezes. Fala um número aí para mim, Pedro, para eu colocar 8. aqui no lugar de x. 8. 2 vezes o 8 dá quanto? 16. Caiu a internet, servidor caiu. 16. Caiu Aí o servidor. você vai e calcula novamente e coloca assim, 2 vezes 8 novamente ali e coloca 18. Não tem como acontecer isso. É isso que ele quer dizer. Você pode colocar 1000 vezes 2 vezes o 8, que ele sempre dará. Obrigado. Outra coisa, se ele tem esses valores aqui, se você estabelece, ele tem que gerar um resultado. Ele ficou um de fora aqui, esse 2 está de fora. Deixa eu grifar ele aqui, ó. O 2 está de fora, ele não tem conexão na imagem. Ele está no domínio, automaticamente ele tem que gerar. Se você coloca o 2 ali, ele tem que dar um resultado. E se eu colocar 1 litro de gasolina, é um valor. Como é que ele vai pular o 2? Não pode pular o 2. Ele vai o 2, o 3, o 4, o 5, até 2,5. Então, isso não é função, porque sobrou aqui no domínio. Quem está dominando é quem está do lado de cá do espelho, tá? Agora aqui. Nesse caso, você agora compreendeu, independente da posição, quem vai dar o quê, embaixo ali, ó, ou no meio, ele tem uma correspondência lá. Quem está no domínio gerou uma imagem lá do outro lado. Ô, professora, mas e aqui, esse monte, ó, esse monte aqui, deixa eu ver, tá mexendo. Esse aqui, todos são 5 números, professora, e todos estão lá no 1. Como pode isso aqui? Como fica isso no espelho? É muito simples. Você coloca uma pessoa atrás da outra, certo? Ó, e aí vocês vai aquela fila lá no espelho. Quem é que vai aparecer lá? Apenas um. Mas depende, vai ter um gordinho atrás. É, né? Aham, tá. Então, a primeira imagem ali é aquele. Então, todos daqui, tá? Ter apenas uma imagem lá na frente. Porque vai aparecer apenas o da frente. Então, que no domínio pode ter bastante e gerar apenas uma resposta. Como eu já mostrei aqui no Y, quando ele é igual a 5, né? Ó, é isso aqui. Se ele falar que Y é igual a 5, você pode colocar quem você quiser aqui, né? Na imagem, no domínio, que ele vai gerar lá aquele valor. Então, isso é uma função. Professora, mas a senhora falou que não pode sobrar no domínio. Sim, aqui no domínio não pode sobrar. Já na imagem pode. Por quê, professora? Quando você está na frente de um espelho, ele mostra só você? Não. Exato, ele mostra mais coisas, né? O que tiver atrás de mim, atrás não, né? Dos lados. Guarda-roupa. Isso. Tem guarda-roupa mesmo. Meu aqui em casa, ele mostra meu guarda-roupa. Então, ó, mostra guarda-roupa, mostra roupa fora do lugar, cama desarrumada, não é? Não mostra só... No meu caso, ele vai mostrar só o guarda-roupa mesmo. Ah, sorte sua. Então, aí o que acontece?
Você está na frente ali e o espelho está projetando várias coisas, mas, como eu falei, como se tivesse uma fila de pessoas, aparece somente o da frente. E aí, então, pode sobrar na imagem, no espelho? Pode, na imagem, não pode sobrar no domínio. Tudo bem? Vamos aqui, então. O próximo, olha só, muito bacana aqui. Como eu falei para vocês, então tem o conjunto domínio, que é esse que nós temos aqui no início. 1, 2, 3, 4. Eles estão no domínio. Eles que estão comandando. Olha, eles é quem entra aqui nesse valor de X, tá? Então. Ô, professor. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, no espelho ali, no caso, que é o primeiro é o espelho, né? Não, domínio, você. O primeiro sou eu. Tá. Tem, tipo, 4 números ali. E do outro lado, que no caso seria o espelho. Isso, o espelho. Esse B, tá vendo aqui? O conjunto B é toda essa parte preta aqui, ó. Todo ele aqui. Esse é o B. Sim, então, sim. ele é o seu Mas espelho. No caso do lado de cá, agora tem mais números. E isso pode? Pode, foi isso que a gente falou. O espelho está na sua frente, ele pode ter várias coisas. O negócio é que você tem que verificar agora um para cada domínio. Alguém do domínio lá na reflexão, no reflexo lá que é a imagem. Então, quando você vê aqui nessa função, se você coloca 1, quanto é 1 mais 4? Sim. Isso, ó, ele pegou nessa função, pegou aqui, ó, 1 mais 4, deu 5. Ó, achou a correspondência dele. A imagem dele está lá. Beleza. Ele colocou o 2. 2 mais 4, deu quanto? 6. Então, ó, a correspondência dele está ali, ó. 2, domínio aqui. 2, quando entra aqui no X da função, nessa função, nesse caso, ele, somado a 4, dá 6, ó. A imagem dele está lá. Agora, 3. Se eu trocar aqui 3 mais 4... Certo. Já tem ali, ó, no espelho. Agora, 4 mais 4? 8. Qual é o número que eu colocando no X vai me dar 9? Nesse caso aqui. 5. Não, é 5. Ó, qualquer número mais 4, digamos, seria o 5, né? Se ele continuasse, vocês viram que ele poderia continuar, né? Que daria. Mas ele parou, então você analisa assim, ó. Domínio A. Como está escrito aqui, ó. Domínio. Contra domínio. Ele todo, o espelho todo. O B. Agora, imagem é aquela que produz quando eu me mexo. Então, quando ele se mexeu aqui, 1, deu 5 lá. Se mexeu 2 ali, 6 lá. 3 aqui, 7 lá. 4 aqui, 8 lá. Então, quem é o conjunto imagem, como está escrito aqui no vermelhinho? Quais são os números do conjunto imagem? 5, 6, 7, 8. Parabéns! Posso colocar na prova? Pode, foi essa daí, exatamente, essa pode. Essa daí pode. Né? O valor, melhor dizendo, está em função da quantidade de copos. Se ele quer 1, 80 centavos. Se ele quer 8, 6,40. Então, aqui a função, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a função. Então, você vai multiplicar aqui no lugar desse X, você vai trocar pela quantidade de copos. Tudo bem? Sim. É só pensar em gasolina, que sempre funciona. Gasolina vai à falência. Tá caro. Exatamente. Muito bem, olha, esse aqui é bem É dó interessante. do dono do Opala ali, viu? Quando para você saber se é uma função, né, ó, como verificar se um gráfico determina uma função? Se ele veio de uma função, identifique se o gráfico é ou não uma função. Esse aqui, por que que ele não é um gráfico? Leia ali e me diga. É porque a variável tem 2 valores. Vai dar 2 valores diferentes. Olha só, não tem como. Esse valor estabelecido em X, como a gente havia dito, ele dá um valor aqui, em Y, e o mesmo que você colocar lá, ele dá um negativo aqui, ó. Ok? Então, isso não é uma função. A variável tem 2 valores. Exato. Isso aqui, por mais que não seja uma reta, ela só não é uma função afim.
porque a função afim, ela gera uma reta, mas é uma função, porque cada número que foi colocado aqui, ó, você vê que a retinha imaginária, ela toca em apenas um lugarzinho, ó, não tem dois, todos eles. Entenderam por que é uma função? Ele gera apenas um valor. Numa indústria, o custo operacional de uma mercadoria é composto de um custo fixo. Nós já trabalhamos isso outro dia na aula. Fixo, R$300, mais um custo variável de 50 centavos por unidade fabricada. Portanto, o custo operacional que representaremos por Y é dado em função do número de unidades fabricadas, que representaremos por X. Expresse por meio de uma fórmula matemática a lei dessa formação. Então, o que ele quer que você formule aí? Quem vai responder o que ele quer? Explica, professora. Ele quer que você monte uma função. Isso. Monte a função. A lei, olha ali, quando ele fala de lei, a função, eu havia dito para vocês que ela tem uma lei. É o AX mais B. Lembram-se? Então, ela tem uma forma. Agora, verifica aí como fica. Y igual a AX mais B. Quem é o A? Quem é o B? Vou esperar. O 300 é o B e o 0,50 é o A? Isso, o que ele falou? Aqui, quando você coloca o Y aqui, ó, essa é a função. Aí você coloca o igual. Nesse caso, lembra-se que é AX, para depois o B. Então, AX é o valor do 0,50 centavos, porque cada peça que você coloca, colocou uma vezes 1, 0,50 vezes 1. Coloca duas, então esse valor é dela. Então, vai ser o quê? 0,50 centavos vezes X. Ok? Mais o valor fixo. Que é 300. Exato. Que, por exemplo, as pessoas não vão pedir uma peça só, a menos que seja uma peça muito grande, sei lá como é que funciona isso, mas como que ela vai ser 50 centavos, né? É por, geralmente, lote, né, que as pessoas compram. Então, só o fato dele fazer um pedido, 300. É uma taxa, né? Aí depois vem o 50 centavos sobre a unidade, ok? Então, esse aqui seria o formato dessa função. E, olha só, nem pediu para calcular nada, nem fazer reta nenhuma, nem gráfico aqui, ó. Só pediu para você montar. Essa é a lei, AX mais B. Y igual a X mais B. É a lei. Aí você substitui dentro dessa lei os dados que você tem que estão no exemplo que está pedindo ali, tá ok? Me diga aí quem é e quem não é função. Ele já está falando se é ou não é. Por quê? Eu quero saber. Mas tem que saber por quê. Me explicar por quê. É a segunda função. A segunda é porque o A tá em 2. E as outras tá certo. Aqui ele colocou, mas ele era para ter uma resposta. Provavelmente foi colocado ali só para pessoa escolher. Ele afirmou, mas você tinha que verificar o quê? Se as afirmações estavam corretas. Isso aqui não é função, não tem como. Lembra, a gente falou? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 não dá 3. Porque 2 vezes 1 vai dar 2 sempre. Então, não tem como ele dar 2 valores lá no espelho. Então, isso aqui está certo ou errado, a situação 2? Errada. Parabéns aí. O A está aqui. Pode sobrar no domínio? Não. Não, Não pode. Sobrar já era jogado. Já era, muito bem. Então, não é função. Isso aqui, a afirmação está correta, tá? Esse aqui, não. Então, deixa eu até fazer um risco aqui, ó, porque ele não é função. Esse aqui está certo. Deixa eu tentar usar esse outro mousezinho aqui para aprender. Esse está certo e esse está certo. Agora aqui, isso é função? Olha, é função, não é? É função, ué. Eu acho que é função. Eu acho que é Não é função. porque o espelho só tá mostrando. Tá mostrando um Eu, valor. no caso, vamos supor. É função, sim. É função, porque
O A tá com a setinha lá pro Y, não tá sobrando. Isso mesmo. Porque, na verdade, essa Então é corzinha bom, hein, aqui professor? pode dizer aqui que é o fundo, ok? Esse rosinha. Porque ele está aqui, ó, um único elemento tendo uma única imagem. Não sobrou ninguém no primeiro e pronto. Fechou. É uma função. Então, ele está correto também. É uma função, ok? Viu? Eu prestei atenção, viu? Aê, vocês estão ficando ótimos nisso. Haha, isso aqui. Deixa eu Meu verificar quem Deus, vai. agora tem até curva, gente. Isso. Mas, ó, será que a curva faz diferença? Não, Não é a função, não, professora. não, o K tá sobrando. Aqui, vamos lá. O X É tá função dando ou mais não é? um Por resultado. quê? Não, porque Não o K é. tá sobrando no Não é porque domínio. o K tá O sobrando. X tá dando dois sobrando. valores. O Aí X o aqui. X tá dando. Ah, olha aí, O X alguém tá já dando observou. Ó. O X Tá dando tem dois uma valores. seta para cá no T e E ele no tem Q. uma volta aqui lá no Q. Outra coisa, olha o elemento K. Pode sobrar no domínio? Não. Não pode, né? Muito bem, ó, vocês vão acertar isso de letra, hein? Vou colocar na prova de propósito, só para vocês acertarem. É, né? Haha! Quem é função aqui, quem não é? O A é função. A é função? Calma. Volta. Volta lá naquele lá fazendo um favor, professor. Naquele Todos seriam Aí. funções, anterior professor. lá. E agora? O D é Todos são função. funções. O A é função ou não? É, Por quê? porque não tá dando nenhum valor. Os únicos valores que estão dando é positivo, não é positivo e negativo, tá ligado? Isso, ele não tem dois valores para o mesmo número, se você imaginar essa retinha aqui, né? Então, ó, opa, parabéns, ele está certo, esse aqui está certo. E o segundo? Um dá negativo, outro dá positivo, né? Né? Não, professora. Não, também é função, porque tá dando os mesmos valores. Ó, ele tem um pontinho aqui, onde ele toca, e outro pontinho aqui, ó, e ele só tem um, então ele não pegou em dois lugares na mesma reta azul. O importante é azul, Entendi. a imaginária, a azul é imaginária. Então, ele também é uma função, porque ele não tem dois valores para o mesmo Agora que eu vi número. esses pontos aí. Então, aqui, ó, para valor de x, como se fosse o númerozinho de x subindo, né? Ó, subindo. Se ele não tem valor em cima e embaixo, assim, dois para cada, tá ótimo. E esse aqui, a letra C. Meninas, cadê Também é, vocês? então, né? É, ué. É também. função. Parabéns! Esse número de x aqui, digamos que fosse o 2 aqui, ele tocaria aqui, Aqui, 4 lugares. aqui Tocou e aqui. na linha. Entenderam? Na mesma linha? Tá. Tá bom. Gente, boa noite, valeu. Até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Professora, foi muito Boa bom. Tchau. Essa eu consegui entender legal. Aí, bom.